O nosso estudo de hoje será sobre equivalência de área de figuras planas. Medida de área. Área é a medida de uma superfície. A área do campo de futebol é a medida de sua superfície, ou seja, do gramado que forma esse campo. A unidade de medida de áreas é metros quadrados, centímetros quadrados e outros. Qual é a diferença entre área e superfície? Bom, superfície é uma grandeza com duas dimensões, né? Comprimento e largura, com base e altura, enquanto área é a medida dessa grandeza, portanto, um número. Então, a superfície é a região que vai ser medida, né? Geralmente com duas grandezas. E a área é o quê? É o número que vai determinar a medida dessa superfície. As unidades de medidas de área são metros quadrados e nós temos os múltiplos e os submúltiplos. Os múltiplos, que são as medidas maiores que o metro quadrado, que são quilômetro quadrado, hectômetro quadrado e decâmetro quadrado. E os submúltiplos, que são medidas menores que o metro quadrado, que são decímetros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. O metro quadrado é a unidade principal das medidas de área. É um quadrado com 1 metro de lado. Essa unidade metro quadrado corresponde à medida da superfície de um quadrado que possui 1 metro de lado. A área da superfície é de 1 metro quadrado. Área e perímetro. Área e perímetro são cálculos direcionados para as medidas de uma figura geométrica. Vamos ver a diferença. O que é área, o que é perímetro. Área equivale ao tamanho da superfície, enquanto o perímetro é o resultado da soma das medidas dos seus lados. Então, o perímetro é o contorno de um polígono, enquanto a área é o seu interior, é a parte interna. Em geral, para encontrar a área, multiplica-se a base das figuras pela altura. Área de figuras planas. Algumas figuras, nós temos fórmulas básicas para calcular a área. O quadrado. O quadrado de lado a área é a medida do lado vezes a medida do lado, ou o lado ao quadrado. Então, a área do quadrado de lado A é A ao quadrado. O retângulo de lados A e B. Base B é altura A. A área do retângulo é base vezes altura. Então, A vezes B. Do triângulo é base vezes altura dividido por 2. O triângulo é a metade de um retângulo ou de um quadrado. O paralelogramo é base vezes altura. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E a área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor, divididos por 2. Um muro com as seguintes medidas, 20 metros de comprimento e 2 metros de altura, foi construído com tijolos de dimensões 20 centímetros de comprimento e 20 centímetros de altura. Quantos tijolos foram gastos na construção desse muro? Descartando a hipótese de desperdício? Bom, nós temos aqui um muro, nós sabemos a medida, né? Ele tem 20 metros de comprimento e 20 metros de altura. Primeiramente, vamos calcular a área do muro, que é o comprimento vezes a altura. Então, a área do muro vai ser 20 vezes 2, que é igual a 40 metros quadrados. Agora, vamos calcular a área do tijolo,
que tem 20 centímetros de comprimento por 20 centímetros de altura. 20 vezes 20, a área do tijolo é 400 centímetros quadrados. Agora, o que eu vou fazer para saber quantos tijolos eu vou gastar para construir esse muro? Então, eu devo me lembrar que a área de cada tijolo é 400 centímetros quadrados. E a área do muro é 40 metros quadrados. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a área do muro, que é a área total, e dividir pela área de um tijolo, para ver quantos tijolos eu vou gastar. Só que eu tenho que seguir alguns passos. Primeiro passo, igualar as unidades de medidas. Eu não posso dividir metros quadrados com centímetros quadrados. Então, para não trabalhar com número decimal, eu vou pegar a medida maior, que é metros quadrados, e transformar na menor. Então, 40 metros quadrados. Eu vou transformar em centímetros quadrados. Esse número é um número inteiro. Ele tem uma vírgula à sua direita. Então, eu vou completar a casinha de decímetros quadrados e de centímetros quadrados. Cada casinha que eu caminho para a direita, eu multiplico por 100. E caminhar com a vírgula, eu vou retirar a vírgula de metros quadrados, colocar a vírgula em centímetros quadrados. Logo, eu vou transformar 40 metros quadrados em centímetros quadrados. Então, a área do muro é igual a 400 mil centímetros quadrados e a área do tijolo, 400 centímetros quadrados. Segundo passo, dividir a área do muro pela área do tijolo, ou seja, 400 mil divididos por 400. 400 divididos por 400 é 1. Sobrou 3 zeros, coloco os zeros no quociente. Logo, foram gastos 1.000 tijolos na construção desse muro. Pedro deseja colocar cerâmica na área de lazer de sua casa, que possui 9 metros de comprimento por 6 metros de largura. Se forem usadas cerâmicas quadradas com lados medindo 100 centímetros, quantas serão gastas? Primeiro, vamos calcular a área da área de lazer, que é o comprimento, que é 9 metros, vezes a largura, que é 6. 9 vezes 6, 54 metros quadrados. Agora, vamos calcular a área de cada cerâmica usada. Se a cerâmica é quadrada, a área é a medida do lado ao quadrado. 100 elevado ao quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. Para saber quantas cerâmicas foram gastas, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou pegar a área, que vai ser azulejada, e vou dividir pela área de cada cerâmica. Primeiro passo, igualar as unidades de medida. Então, nós temos 54 metros quadrados e 10.000 centímetros quadrados. Então, eu vou pegar a unidade menor e vou transformar na maior. Né? Fazer o contrário do que nós fizemos no exemplo anterior, para você ver que você pode usar as duas estratégias. Ou colocar as duas medidas na unidade menor ou as duas na unidade maior. 10.000 tem uma vírgula à sua direita. Para transformar centímetros quadrados em metros quadrados, eu vou caminhar com a vírgula 2 casas para a esquerda, para trás. Vou tirar a vírgula de centímetros quadrados e colocá-la em metros quadrados. Então, 10.000 centímetros quadrados é igual a 1 metro quadrado. Logo, a área de lazer tem 54 metros quadrados e a área de cada cerâmica, 1 metro quadrado. Segundo passo, dividir a área de lazer pela área da cerâmica, ou 54 divididos por 1, que é igual a 54. Logo, serão gastas 54 cerâmicas para colocar na área de lazer. Calcule a área do terreno abaixo em metros quadrados. Nós temos aqui agora, o que é a área? É a parte interna, essa parte que está em azul. Então, nós temos alguns passos a seguir. Veja bem, o que nós podemos fazer primeiro? Primeiro passo, vamos decompor a figura inicial. Nós podemos ver que essa figura ela pode ser formada por um triângulo e 2 quadrados.
nós temos um triângulo cuja altura mede 10 metros e a base mede 32 metros. Nós temos um quadrado maior, cujo lado mede 20 metros, e um quadrado menor, com lado medindo 10 metros. No segundo passo, vamos calcular a área das figuras decompostas. Primeiro, a área do triângulo é base vezes altura divididos por 2. 32 vezes 10 é igual a 320. 320 divididos por 2, 160 metros quadrados. Agora, vamos calcular a área do quadrado maior, que tem 20 metros de lado. 20 vezes 20, 400 metros quadrados. E a área do quadrado menor, cujo lado mede 10 metros. 10 vezes 10 é igual a 100 metros quadrados. O que a atividade pediu? A área total desse terreno. Terceiro passo, calcular a área total da figura, somando as áreas calculadas acima. Nós temos a área do triângulo, que é 160, do quadrado maior, que é 400, e do quadrado menor, que é 100 metros quadrados. Então, a área total é a soma dessas três áreas. 160 mais 400, 560, mais 100, 660 metros quadrados. Área e perímetro na malha quadriculada. Qual que é a diferença de se calcular uma área e de se calcular um perímetro na malha quadriculada? Para calcular a área, nós vamos calcular o quê? Se a malha é quadriculada, quantos quadradinhos forma a figura. Então, na figura de exemplo, nós temos 13 quadradinhos. Se eu considerar cada quadradinho com a área de 1 centímetro quadrado, a área vai ser 13 centímetros quadrados, enquanto o perímetro vai ser o contorno. Eu vou contar, né, ao todo quantos quadradinhos tem com seu contorno. Olha, começando na parte superior, eu tenho 3, da direita para a esquerda, desço 4, 3 mais 4, mais 1, mais 2, e assim até finalizar o contorno. Então, o perímetro é 22 centímetros. Então, a área é a quantidade interior de quadradinhos que está no interior da figura, enquanto o perímetro é o contorno. Calcule a área das figuras a seguir. Nós podemos observar que na malha quadriculada, nós temos um trapézio. Nós já conhecemos a forma do trapézio, mas vamos ver que nós podemos decompor essa figura e calcular a área de uma forma mais fácil. Primeiramente, eu vou dividir esse trapézio em 3 figuras. Então, eu tenho um retângulo e tenho 2 triângulos. O que eu posso fazer? Eu posso retirar o retângulo da esquerda e colocá-lo na direita. Agora, eu não tenho mais um trapézio, eu tenho um retângulo. Então, o retângulo eu já sei que a área é a base, eu tenho 5 quadradinhos na base, vezes a altura, onde eu tenho 4 quadradinhos. Logo, a área do trapézio é igual à área do retângulo. A área do trapézio vai ser 5, que é a quantidade de quadradinhos da base, vezes 4, que é a quantidade de quadradinhos da altura. E 5 vezes 4 é igual a 20 quadradinhos. Observem bem, nós temos aqui 3 figuras e nós vamos calcular a área de cada uma dessas figuras. Na figura 1, nós podemos dividir, você observa que você tem triângulos inteiros e tem triângulos pela metade. Logo, podemos dividir os triângulos da malha ao meio para determinar a área e, no fim, dividir a área final encontrada para determinar a área da figura inicial. Então, o que eu posso fazer? Dividir os triângulos ao meio. Então, na base, eu tenho o quê? 8
metades, né? 8 triângulos, pela metade. E na altura, eu tenho 4 triângulos. E a área de um retângulo vai ser o quê? Base vezes altura. 8 vezes 4, 32. Eu vou colocar 32 eu vou considerar cada triângulo como uma unidade de área. Na figura 2, basta contar a quantidade de triângulos que compõem a figura. Na primeira linha, vamos começar de baixo para cima. Eu tenho 8 triângulos. Na segunda também eu tenho 8. Na terceira eu tenho 8. E na quarta eu tenho 8. Logo, a área da figura 2 vai ser 4 vezes 8, que é igual a 32 unidades. E para calcular a área da figura 3, basta contar a quantidade de triângulos que compõem a figura. E as 4 metades que podem ser observadas na figura formará 2 triângulos. Então, nós podemos ver que nós temos 2 metades aqui, no que eu destaquei em azul, que formará um triângulo. Eu tenho 12 triângulos na primeira linha completa, mais 12 na segunda. Na esquerda, nós temos 2 triângulos na parte superior, 2 triângulos na parte inferior. E aí na direita, eu tenho um triângulo e meio na parte superior, um triângulo e meio na parte inferior. Então, a área 3 vai ser o quê? 12, mais 2, mais 2, mais 1, que é esse que eu destaquei em azul, onde as duas metades formam um triângulo, mais 1,5, mais 1,5. Então, a área da figura 3 também é igual a 32 unidades. Nós podemos perceber que são 3 figuras diferentes que possuem a mesma área. E assim nós encerramos o estudo de área, né, como se calcular a área, o perímetro, usando fórmulas matemáticas e através da malha quadriculada. Agora, vamos desenvolver as atividades propostas. Qualquer dúvida, pergunte. Estou aqui à sua disposição.